Paz do Senhor Jesus, amém. Chegando na tua casa, na minha casa, campanha Eu Viverei Milagre. Imagina uma situação que você chega e não tem como resolver. Você foi já em médicos, em situação de saúde, irmãos, falando de saúde. Vocês já foram médicos. Já tomou tudo quanto é tipo de raiz, tudo quanto é tipo de coisa. E mais não tem solução. Vou ler essa mensagem, você vai entender do que se trata, do que nós vamos fazer dentro da campanha hoje. Salmo 123, versículo 1. Para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos até aqui, nesse momento. Deus habita no céu. Quantas vezes precisamos se levantar os nossos olhos para a presença do Senhor e ver que Deus é Ele que vai trazer a solução. Nós confiamos no médico, mas não confiamos em Deus. Confiamos no nosso amigo, mas não confiamos em Deus. Confiamos na esposa ou no marido, mas não confiamos em Deus. Versículo 2. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos para as servas para as suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Quantas das vezes, irmãos, precisamos atentar aos nossos olhos a Deus, a observar a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente quer que prevaleça a nossa vontade, o nosso propósito de se agradar. Está tudo bem, não. Eu não quero. Eu já coloquei na mão de Deus, mas Deus até agora não resolveu. Tem uma palavra chamada tempo de Deus. O tempo de Deus, ele muda tudo, cura tudo e estabelece o que está fora do lugar. Mas se você está no lugar fora, algo que Deus precisa fazer, você está sentindo, é necessário você mudar. Mas se você não quer, e você está colocando na mão de outra pessoa, eu vou falar algo assim: ministério. Sabe que muitas das vezes a vida da gente fica, quando a gente temos um encontro com Jesus, nós entendemos que a nossa vida, ela muda. A direção que estava ao contrário, ela começa a entrar o caminho. Mas por que essa direção chega num certo ponto, nós mudamos ela? Na parábola do semeador, o Senhor Jesus, ele diz assim: o semeador sai a semear, e algumas sementes caem no meio do caminho, e logo essas sementes que caem no caminho, elas caem sobre a terra, não dentro da terra, sobre a terra, e vem as aves do céu e come. Satanás. Mas logo à frente tem uma que cai em terra, mas essa terra não é profunda o suficiente, e logo ela não suporta e morre.
Mas o que acontece com a diferença de cada uma? A terra, irmãos. A terra é o quê? A busca. A terra é a busca. Deixa eu continuar. Queremos a piedade de Deus. A palavra diz aqui: tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós, pois estamos asaz fartos de desprezo. Mas aí chega, vou pregar em cima de duas palavras da parábola. Chega, uma semente cai, o semeador ele semeia, mas cai uma semente entre espinhos. Entre espinhos são entre as pedras. E não tendo terra suficiente, ela se dispersa e morre. Porque o que significa a pedra? Se você cair diante das pedras, você vai ficar num lugar o quê? Sufocado. Por causa da palavra, por causa dos prazeres do mundo, por causa das coisas momentâneas. O que acontece? Você se dispersa da presença do Senhor. Já não tem mais vontade de ir à igreja, não tem mais vontade de adorar o Senhor, como assim as pessoas dizem, cantar, né? Não tem mais aquele primeiro amor. Mas aí vem a outra semente, o semeador ele semeia a outra semente, mas uma semente ela cai entre os espinhos. Cair entre os espinhos eu acredito que seja a semente mais difícil. Sabe por quê? Porque ela quer o Senhor. Ela até sente vontade de estar na presença do Senhor. Mas o que está ao redor dela tira o foco. Não é só o mundo, é os prazeres. Estar no mundo é uma coisa, mas os prazeres pega, tira ela. E não é só um prazer, é vários tipos de prazeres. Tira o foco, tira ela logo da presença. Mas aí vamos mais ao longe. Mas tem uma semente, algumas sementes que ela cai em terra boa. O que é terra boa? Essa terra, ela está o quê? Fofa, produtiva, pronta para dar fruto. O quê? A resistência. A resistência de estar na presença de Deus. Entre tantos passaram, mas não estava numa terra boa. Não alimentou. Não estava produzindo, preparando a terra. O preparo da terra é tudo. As terras que caíram em terra seca, caíram entre pedras, mas não estavam numa terra preparada. Nós temos que entender que para sobreviver dentro do Evangelho de Cristo Jesus, você tem que nascer preparado. Mas como assim nascer preparado? Você tem que observar o que você viveu, o que você está vivendo, o que você está passando, e vir nessa palavra aqui: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daquele que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Você tem que olhar e ver assim: a minha alma cansa. Eu tenho que ter um motivo da minha vida. E o motivo da minha vida se chama Jesus. Se chama Deus Jeová. Se chama Espírito Santo. Se esses três não forem o foco da minha vida, o restante vai ser só destruição. Vou perder o foco. Vou passar hoje, irmãos. Perdoe, mas hoje eu vou passar. Sei que o pessoal do Kawai vai ficar um pouquinho sem assistir. E vai perder o foco.
esse foco, se a gente visualizar o mundo, irmãos, nós perdemos a nossa bênção. Nós perdemos a nossa bênção. Agora erga suas duas mãos para cima em nome de Jesus e diga em voz alta hoje: eu viverei milagres. Novamente, eu viverei milagres. Novamente, eu viverei milagres. Não há ninguém que impeça a vontade de Deus sobre a minha vida. Novamente. E tudo que Deus fizer na minha vida será bem feito. E tudo que Deus tem para mim é meu e ninguém me tomará. Tudo que Deus tem para mim é meu. Fecha as mãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.